Uma boa tarde a todos e todas. Quero pedir aqui também, desejar uma boa tarde para todos os nossos convidados que vão entrando através do link que está sendo repassado. Quero agradecer a presença virtual do deputado Lucas Neves, também do deputado Fabiano da Luz, e aqui comigo o deputado Lunelli. Então, quero dar uma boa tarde a todos e quero dar por início a 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura desta comissão. E quero, antes de abrir a ordem do dia, quero colocar em discussão e votação a ata da 12ª reunião ordinária da primeira sessão, em conjunta com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente e Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da 20ª legislatura, a ata da primeira reunião ordinária conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e Comissão de Turismo e Meio Ambiente e Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da 20ª legislatura. Coloco em discussão, em votação, quem concorda permanece como está, aprovada, então, essa ata. Nós temos aqui também, hoje, como a apresentação e apreciação de um substitutivo global ao projeto de lei de número 119/2021, da autoria da deputada Paulinha, do qual eu fui o relator, e esse parecer ele foi construído a várias mãos através da rede de turismo base comunitária, em conjunto com entidades muito reconhecidas nesse tema, como, por exemplo, o Instituto Federal de Santa Catarina. E, nesse sentido, nós gostaríamos de chamar a professora professora Daniela, para poder fazer um pouco desse histórico de como foi construído esse substitutivo global. Ele teve consultas públicas, deputados, ele foi realizado uma série de reuniões. Depois, ele também foi submetido a uma consulta pública aberta e depois foi realizado um curso de formação com pessoas que se inscreveram através do Instituto Federal de Santa Catarina, e esse processo todo resultou numa contribuição e numa análise do projeto de lei com elementos que contribuíram para a elaboração do substitutivo global, isso tudo em diálogo com a autora, a deputada Paulinha, e em diálogo com os coletivos que hoje executam e atuam com o turismo base comunitária em Santa Catarina. Então, a nossa convidada de hoje é a professora Daniela. Vou passar para ela fazer um pouco da manifestação de como foi esse processo e também nos agradecer a essa oportunidade. E eu peço também a atenção dos nossos colegas deputados, porque, a partir da fala da professora Daniela, a gente vai apreciar aqui e votar esse substitutivo global, que é de uma qualidade exemplar. Por favor, professora. Aqui? Opa! Boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite. Obrigada, deputado Marquito, pela oportunidade, de vir aqui apresentar um pouco de como que foi esse processo tão importante de criação, desse texto de projeto de lei. Então, primeiro, agradecer à deputada Paulinha por ter proposto um projeto de lei que dá respaldo para uma forma de pensar e desenvolver o turismo tão diferenciada, que olha para as comunidades tradicionais, para os coletivos rurais e urbanos como protagonistas desse processo de construção do turismo. Isso é muito importante, a gente precisa realmente de uma lei que olhe para esse público de uma forma diferenciada. Agradecer à Comissão de Turismo e Meio Ambiente por ter nos proporcionado essa construção coletiva. Foi um processo bastante intenso de construção, que iniciou com aquela audiência pública, onde os coletivos tiveram a oportunidade de se pronunciar, de trazer sugestões, de trazer críticas. Ali começou a construção desse processo. Depois, nós tivemos mais 2 etapas que foram bem importantes. Nós criamos um GT, com a participação tanto de
representantes dos coletivos como de professores do Instituto Federal. Fizemos uma revisão do texto, na realidade, uma construção, né, de um texto substitutivo. E esse texto ele foi apresentado para os vários coletivos do Estado através do curso que foi proposto pelo Programa de Extensão em Educação Patrimonial e Turismo e Base Comunitária, do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Continente. E foi um processo muito interessante, porque durante o curso foi apresentado o texto a partir dos conceitos, princípios que o regem, o público-alvo, né, que esse texto ele se direciona, e através de atividades assíncronas, então as comunidades, as iniciativas, elas conseguiram dar as suas contribuições e principalmente validar aquilo que foi construído. Então foi um processo muito importante. Tem a cara das comunidades, né, que são o público beneficiário. Sabemos que não termina por aqui, né, Marquito, porque a gente tem que aprovar esse texto e depois tem toda a parte de regulamentação que vai ser também desafiadora, e coloco aqui em nome dos coletivos, né, como um todo, a nossa disposição em estar construindo isso com vocês. Obrigada. Muito obrigado, professora Daniela. Se quiser também falar um pouco, só mencionar quais são os coletivos e onde que eles atuam, assim, rapidamente, até para os deputados entenderem um pouco de onde que está. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Mas alguns, só para exemplificar um pouco, né, a importância do turismo básico comunitário. Vou começar com a Acolhida na Colônia, que é uma organização de agricultores familiares que já completou seus 25 anos trabalhando com esse tipo de turismo, com muitos prêmios e reconhecimentos. Então, não é um tema novo no Brasil, é algo que está se desenvolvendo muito. Nós temos aqui em Florianópolis vários coletivos, tem o Tecoapirá, tem o Tecoataguá, tem o pessoal do Sertão do Ribeirão da Ilha, que também trabalha com o turismo de base comunitária. A gente, na realidade, nesse curso, nós tivemos 102 participantes do Estado, a maior parte concentrada no litoral. Então, tem o pessoal do Litoral Sul, que também trabalha com o turismo de base comunitária, já está se consolidando, tem no Litoral Norte. Eu não vou saber mais, Marquito, assim, de cabeça, o nome dos coletivos, mas depois a gente também pode passar aí uma lista, né, de quem participou e vem atuando já com esse tema. Legal. Muito obrigado, professora Daniela. Eu queria só trazer algumas questões. Como o turismo básico comunitário ele está muito voltado para a questão, principalmente da agricultura familiar, no contexto do Estado, mas também para os pescadores artesanais, para moradores e comunidades de periferia, para entidades que atuam num misto entre cultura, turismo, comunidade tradicional, vivência prática. O Subsídio Global ele cuidou muito para que questões, por exemplo, de nota fiscal, que descaracterizasse o agricultor familiar, porque ele vai ser reconhecido como um empresário do turismo e não como um agricultor familiar, por exemplo. O pescador vai ser caracterizado como um empresário do turismo e não como um pescador artesanal. Foi sempre muito cuidado essa parte, principalmente para manter as características de quem é o receptivo, que é uma pessoa da comunidade que acaba vendendo um serviço que é a vivência da sua prática diária, e que, de certa forma, teve esse cuidado. Então, o Subsídio Global foi muito nessa linha de garantir as diversidades desse modelo de turismo básico comunitário, não descaracterizar a comunidade que faz o trabalho, o receptivo, mas, principalmente, alinhar com as características de Santa Catarina, né? Então, eu queria deixar isso, porque o texto original ele poderia gerar um pouco dessas problemáticas. É óbvio que a regulamentação ela vai tratar disso também, mas o texto está muito qualificado para a realidade catarinense. Inclusive, eu acho que esse projeto de lei pode virar uma grande referência para o Brasil inteiro, do ponto de vista do processo de construção, né? E a Casa cumpre uma tarefa fundamental. Aos colegas deputados que estão aqui conosco, né? Deputados Lucas Neves, deputado Fabiano da Luz e deputado Zancanaro, que estão virtualmente, eles saibam que a Casa cumpriu uma função que é dialogar com a sociedade civil organizada, com as instituições de governo e educacionais que atuam com o tema e que conseguiu produzir, então, essa proposta. E eu vou apresentar agora o meu parecer do projeto de lei de número 0119, de 2021, que institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária e adota outras providências.
Então, esse projeto é de autoria da deputada Paulinha. Ele pretende instituir uma política estadual de turismo base comunitária com o objetivo de integração e desenvolvimento do turismo com a cultura, com a agricultura familiar e com seus elementos gastronômicos de produção local. Após devidas manifestações, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu pelo acolhimento, o entendimento da Procuradoria-Geral também foi positivo. Da mesma forma, acolheu suas sugestões em relação a unidades de conservação, reconhecidas como reservas biológicas, estação ecológica, para retirá-las do texto normativo. Assim, apresentou-se uma emenda subsídio global para adequar proposições acerca de técnica legislativa, bem como extrair dispositivos que tratam de reserva biológica e estação ecológica. Extrair também os vícios de inconstitucionalidade presentes no artigo. A Comissão de Finanças e Tributação entendeu pela aprovação da emenda subsídio global, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, qual foi aprovada por maioria. E a matéria encontra-se agora aqui na nossa comissão. O meu voto ele é muito pautado nesse processo de construção, entendendo que a atividade do turismo se reveste de experiências autênticas, promovendo um turismo comunitário com conexão com o território, cultura e gastronomia, além de ser uma forma de resistência e defesa dos territórios. É uma modalidade de turismo que gera renda alternativas para as comunidades isoladas, apoia a conservação dos biomas que são atrativos desses destinos, forma resistência e valorização da cultura de comunidades tradicionais e oferece experiências únicas e de imersão cultural aos turistas. Ademais, um dos objetivos do turismo base comunitário é ter como base o desenvolvimento sustentável com ações com a preservação do meio ambiente, garantia dos direitos da população local, valorização do patrimônio cultural e dos valores locais, estimulando o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. O Estado de Santa Catarina tem presente diversos movimentos atuantes na modalidade de turismo base comunitário, que demanda de seus atores possam ser consultados e escutados no processo de construção legislativa referente às suas atividades. Foi a partir dessa necessidade que, embora o projeto de lei original tenha sido construído com muita qualidade, bem como o subsídio global tenha abarcado as manifestações dos órgãos técnicos, realizou-se um processo participativo para a adequação da inclusão das demandas. Então, formou-se o grupo, que a professora Daniela nos contextualizou, e foi aí idealizado também junto a um programa de extensão de educação de patrimônio e turismo de base comunitária no Instituto Federal de Santa Catarina. Após esse processo todo, a gente apresentou, então, o substitutivo global e, com isso, eu apresento o meu voto pela aprovação do projeto de lei com o substitutivo global, do qual está anexo à matéria. Eu coloco em discussão a matéria. Se algum deputado, Fabiano da Luz, Zancanaro, deputado Lunelli, estão de acordo, então, boto em votação. Quem concorda permaneça como está, aprovado a matéria com o subsídio global para tramitar para as próximas comissões. É isso, colegas. Eu queria deixar... Quer fazer a manifestação final, professora Daniela? Acho que, sobretudo, agradecer e solicitar dessa casa um olhar sobre esse tema que é tão importante, né? Uhum. Temos muito trabalho pela frente, então esse apoio ele é fundamental, né? Queria agradecer muito o processo e a oportunidade que nós, enquanto coletivos e colaboradores, tivemos de realmente construir algo que nos represente. Eu acho que isso é importante demais. Então, obrigada, Marquito, pela oportunidade. Muito obrigado, professora Daniela. Antes de fechar, eu quero perguntar se algum deputado tem alguma manifestação. Eu queria só, antes de fechar, agradecer, né, esse processo construtivo, a toda a assessoria do mandato também que construiu junto, aos colegas deputados também que entenderam esse processo e não me pressionaram para entregar o parecer dentro dos prazos ali esgotados, né? A equipe também aí que sempre assessorou esse processo e principalmente aos grupos coletivos, ao Instituto Federal, né, que se dedicaram a essa construção. E quero também, antes de mais nada, manifestar aqui todo a nossa preocupação e o nosso também dedicação do trabalho que a gente desenvolve no mandato em relação à emergência climática que a gente vive. Nós, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, especialmente no litoral, estamos sentindo demais, fiz uma fala em tribuna em relação a isso. A gente está indo no alerta laranja, entrando para o alerta vermelho amanhã em relação à qualidade do ar, resultado da seca, das queimadas e da intensificação do que a gente vive os eventos climáticos extremos, associado à ação humana e muito preocupado com a ausência de um grande debate em relação a esse tema que a gente precisa. Eu acho que o Estado de Santa Catarina precisa avançar muito nas políticas, em programas e planos
de mitigação, enfrentamento e convivência com esses eventos climáticos extremos é uma realidade presente, está na nossa dia a dia, não é mais algo do futuro. Apesar dos ambientalistas estarem alertando desde a década de 70, hoje é uma realidade de convivência. Então, e a gente trabalha aí há muitos anos com políticas regenerativas e recuperação. O turismo básico comunitário é um instrumento para enfrentar a mudança climática, a gente sabe disso, e por isso eu queria deixar essa manifestação, alertar também quem nos acompanha sobre esses próximos 3, 4, 5 dias, que eles serão de alerta máximo em relação à qualidade do ar. As primeiras chuvas são chuvas, inclusive, com muita toxicidade, então alertar sobre isso, né? E dizer que a gente precisa acionar, nosso mandato já está começando a produzir também legislativamente em relação a isso, e espero assim, que todo o conjunto da população, dos órgãos, das entidades, da sociedade civil, das pessoas, sejam elas onde elas estejam, compreendam o momento crítico que a gente está vivendo e que precisa ter atitudes e uma mudança significativa no nosso modo da relação produção-consumo e a relação que a gente tem estabelecido. Então, deixar essa minha mensagem e pedir o alerta para todo mundo também se cuidar nesses próximos dias. É isso. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo.